Acredito que você esteja vendo as notícias e nos últimos dias nós temos assistido às tragédias que têm acontecido em Los Angeles, as queimadas, e nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu queria pontuar o momento em que a apresentadora do Globo de Ouro, ela zombou de Deus, tá? Castigo ou coincidência? O que você pensa sobre isso? Para quem não sabe, eu posso falar aqui resumidamente, esse foi um acontecimento curioso, né, dos últimos dias, que tem ganhado espaço nas redes sociais, nos jornais, onde a apresentadora, durante a entrega dos troféus, ela fez uma espécie de uma piada sobre Deus, né? Dizendo que dentre os ganhadores, nenhum reconheceu a Deus pela vitória. Todos que ganharam ali o troféu. Ela chegou até mesmo a chamar Hollywood de cidade sem Deus. Cidade sem Deus. E um outro assunto que ganhou espaço também nos jornais e entre as pessoas foi o incêndio que devastou toda a cidade de Los Angeles, como eu falei no início. E engraçado que isso aconteceu, por isso que eu disse coincidência ou castigo, 2 dias após a declaração dela. Esse fogo destruiu e tem destruído, né, até o momento, grande parte de Los Angeles, matando dezenas de pessoas. E eu pergunto a você, será que tem alguma relação entre o ocorrido dessa queimada em Los Angeles com a colocação que ela fez, tanto que ninguém atribuiu a vitória a Deus e que Hollywood é uma cidade sem Deus? Antes de falar sobre isso, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. No Salmo 53, o rei Davi fez uma colocação muito forte. Ele disse: diz o insensato no seu coração, não há Deus, tá? Não há Deus. Então ele diz no seu coração, não há Deus. É o insensato que faz isso. Deus não existe. Como ela disse, cidade sem Deus. Ignorou, desprezou. Só que Davi continua dizendo no Salmo, do céu, olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem busque a Deus. Então, os olhos de Deus, ele vê todas as coisas, ele observa todas as coisas. O rei Davi, através desse salmo, ele fala sobre os insensatos que dizem para si mesmo que Deus não existe. Eles falam para si mesmos, não, Deus não vê nada. Quantas são as pessoas que pensam e agem da mesma forma? Elas vivem dessa maneira, como se Deus não existisse, como se ela não tivesse, como se Deus não estivesse vendo tudo o que nós fazemos e tudo que está acontecendo hoje, o que está acontecendo nesse mundo. A bem da verdade é que todos sabem que Deus existe e que Ele tem visto tudo isso, mas elas preferem acreditar no contrário, porque quando você toma a decisão que você precisa de seguir a Jesus, né, de ser fiel a Jesus, para fazer a vontade de Jesus, quando você toma a decisão de seguir a palavra de Jesus, você precisa parar de fazer aquilo que você acha correto, aquilo que você pensa que é certo e seguir o que está escrito. É se encaixar nos padrões da palavra de Deus, no que orienta o nosso Senhor. Mas como a maioria não quer isso, então elas acham mais fácil viver como se não houvesse Deus. Porque se a pessoa ela assume essa postura que Deus não existe, então não há condenação nas coisas que ela faz, ela não tem que prestar contas a ninguém, é ou não é verdade? E aí que está o problema. Quando se vive dessa maneira, você deixa Deus longe de si mesmo. Não é que Deus se esqueça de alguém ou se esqueceu de você, mas
já que a pessoa prefere viver como se ele não existisse, o que ele pode fazer? Nada. O ser humano, nós limitamos Deus de agir em nossa vida, quando decidimos levar a vida do jeito que nós achamos melhor. E a pessoa pode escolher como ela quer levar a sua vida. Aparentemente, é mais fácil, porque é como se vivesse de forma liberal, sem ter que dar satisfação, como eu disse, a ninguém. Não é? E aí que mora o perigo, quando vier as dificuldades, a quem você vai pedir ajuda? Agora, por exemplo, estão tendo as queimadas lá em Los Angeles. A quem pedir ajuda? A quem pedir socorro? Não tem. Só Deus pode ajudar. Os bombeiros estão trabalhando intensamente, mas eles não podem fazer nada. Não conseguem conter. Por isso fica essa reflexão aqui. Como está a sua relação com Deus? Será que você vive indiferente ao que Ele pensa e acha das suas atitudes? Ou tem levado em conta tudo que Ele já deixou escrito na palavra dele? Você tem levado em conta o que Ele falou ou isso é indiferente para você? Para analisar sobre isso, você precisa parar e refletir, pois o seu futuro depende disso, entende? Naquela premiação do Globo de Ouro, não podemos afirmar quem era quem ou o que se passava dentro de cada um, mas uma coisa é certa, pela declaração da apresentadora, ela brinca, dizendo que é uma cidade sem Deus. E quando Deus não está, quem é que pode livrar dos problemas? No final desse capítulo de Salmo, Deus, o próprio Deus faz e deixa aqui uma súplica, né? Ele disse, quem me dera, usando assim Davi, escrevendo o Salmo, mas na pessoa do próprio Deus fazendo um apelo, quem me dera de que Sião viesse já no livramento de Israel. Então, quando você medita nisso aqui, quando ele fala, quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, ele está querendo dizer que adiantar é importante. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, ele disse aqui, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Quer dizer, se Deus viesse logo para provar a sua existência para aqueles que ficam zombando, Deus restaurar logo os que são salvos. Isso é que ele cita aqui. Deus lamenta o fato da cidade escolhida por ele ter se esquecido do seu Criador, que foi Sião. Ele fala de Israel, ele fala que Israel pode se alegrar, mas primeiro é preciso que eles se lembrem do seu verdadeiro fundador, que é o próprio Deus. A mesma coisa serve para nós hoje. Deus nos tem como seus, mas como Ele pode nos ajudar se nós não nos consideramos dele? Você se considera de Deus? Então se enquadre a palavra dele, siga a direção dele. Ele é o Pai e como tal sofre ao ver os seus aquele que ele criou, suas criaturas, sofrendo. Por isso, decida hoje servir a Deus. Decida hoje agradar a Ele, lembrar-se de Deus. Uma pessoa, ela estava falando sobre isso, né? Alguém perguntou a ela, vem cá, e se no final das contas você tem anunciado tanto Deus, e se no final das contas Ele não existir? Então essa pessoa diz assim, olha, isso é impossível, mas vamos acompanhar o seu raciocínio. Ainda que isso fosse verdade, por causa dele eu me tornei uma pessoa melhor, um marido melhor, um amigo melhor, pago os impostos, sou fiel. Quer dizer, tudo que ela acreditou, se supostamente não fosse verdade, na colocação dessa pessoa que perguntou, ajudou ela a ser uma pessoa melhor de qualquer maneira.
Então, lembre-se disso, tá? E você vai provar de grandes coisas de Deus. Grandes coisas que Deus fará na sua vida. E como diz lá, para a gente fechar em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, né? Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. E Deus está falando com você porque Ele quer te salvar e te abençoar. Esse vídeo lhe abençoou. Peço para você que você escreva aqui nos comentários agora, mas não deixe de escrever, porque é Deus que está falando com você. Escreva aqui agora, honra a Deus, porque ela desonrou a Deus, né? Põe o seu nome, Maria, José, Pedro, escreva honra a Deus, honre a Deus, e Ele certamente vai honrar você. E compartilhe o link desse vídeo com seus familiares, parentes, amigos, abençoe outras pessoas como você acabou de ser abençoado, e não deixe de dar o seu like, gostei, que é muito importante.